o poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto, aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. Eu converso agora ao vivo com o advogado Martim De Luca. Ele é representante da plataforma de vídeos Hubble e também da Trump Media. Doutor Martim, muito obrigado pela presença aqui no SBT News, viu? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Prazer falar com o senhor agora numa nova casa. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse por que o ministro é processado nos Estados Unidos por decisões tomadas aqui no Brasil. Sim, eu estava escutando o comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? Estavam falando de soberania. A questão é muito simples. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode regir dentro do território brasileiro, ok? Aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, o poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto. A repórter explicou claramente que era falando de política brasileira, que podia impactar a percepção de pessoas no Brasil. Isso não é um estándar sério. Se o usuário se encontra nos Estados Unidos, está protegido pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos, assim como qualquer pessoa dentro do território brasileiro está protegido pelas leis e a Constituição do Brasil. Então, o ministro encaminha ordens de sigilo, de censura sigilosas por e-mail, totalmente indevido, para Rumble, na Flórida. Okay? Não notifica o governo dos Estados Unidos e não notifica a justiça americana. Simplesmente manda e ordena ou demanda ações da Rumble. Quais são essas ações? Tira o conteúdo, bloqueia a conta, me entregue os dados de cadastro desse usuário e bloqueia a monetização das contas. Então vamos lá. Primeiro tira o conteúdo. Isso é speech, né? Isso é debate protegido pela primeira emenda dos Estados Unidos. Uma empresa americana operando em território americano não pode simplesmente bloquear o conteúdo falado por usuários americanos em território americano. Segundo, me entrega os dados. Isso viola a lei dos Estados Unidos. Tem uma lei chamada Stored Communications Act, que é uma lei federal nos Estados Unidos, que proíbe a uma empresa divulgar os dados privados se não tem uma autorização judicial dos Estados Unidos. Então, você não pode encaminhar por e-mail um mandado do Brasil para pedir que te divulguem os dados de um usuário americano. Terceiro, para a monetização das contas. Ou seja, que é uma monetização da conta? Transferências bancárias entre um usuário e uma empresa dentro do território dos Estados Unidos. Em que mundo jurídico cabe a ideia de porque você não gosta do conteúdo
de um usuário de território americano, você estando no Brasil pode bloquear a monetização da conta dentro dos Estados Unidos, sem notificar e às costas do governo americano e da justiça americana, né? Então, ele simplesmente foi processado porque isso que eu estou explicando é indefendível. Não tem como defender isso, é totalmente ilegal. Viola a Constituição dos Estados Unidos, viola as leis americanas, viola os tratados entre Estados Unidos e Brasil, porque esse não é o procedimento. Obviamente o ministro sabe qual é o procedimento. E uma última coisa, que se não for um caso isolado, ele pediu para bloquear 2 usuários brasileiros, residentes na Flórida, um deles cidadão americano, e num dos casos, uma barbaridade tão absurda que ele pediu bloquear uma conta que tinha postado 9 vídeos, 6 dos quais eram de música e 3 de política brasileira. Ok? Tem que bloquear a conta inteira. Então, a Rumble, obviamente, se recusou a violar a Constituição dos Estados Unidos, se recusou a violar a lei americana, tentou diálogo com o ministro, que se recusou, ele só respondeu escalando, né, como vocês já sabem, a metodologia dele, com maiores e maiores ameaças. Então, a empresa, junto com a outra mídia, foram para a Justiça dos Estados Unidos para pedir assistência pelo, basicamente, assédio que estava sofrendo do Alexandre de Moraes. E foi isso que aconteceu. E o último ponto a ressaltar é que em maio de 2025, o Ministério da Justiça do Brasil emitiu um comunicado, uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que estava cobrando explicações, admitindo, o governo brasileiro já admitiu que o que Alexandre de Moraes fez estava totalmente errado, por escrito. Ok? Outra coisa para lembrar ao público é que a AGU, a famosa AGU, mandou comunicados de imprensa lá por março e abril de 2025, falando que ia defender o ministro Alexandre de Moraes, que até anunciaram que tinham gastado um monte de dinheiro em contratar um escritório nos Estados Unidos para defender o ministro. Nunca apareceu nenhum escritório, nunca apareceu nenhuma AGU, nunca apareceu ninguém nos Estados Unidos, vamos em 460 dias, né? Então, é difícil de acreditar na narrativa que está tentando puxar o ministro agora. Martim, alguns juristas daqui do Brasil dizem que o processo é uma tentativa de aplicar a lei norte-americana aqui no Brasil. No caso, o que o senhor defende é o seguinte, que a medida ela pode ser aplicada aqui no Brasil, derrubando uma conta aqui no Brasil. Mas o questionamento aí foi porque a determinação do ministro foi envolvendo pessoas que estão no solo norte-americano? É esse o ponto que vocês defendem que não deveria acontecer? Exatamente. Onde Alexandre de Moraes pisou na bola foi quando ele encaminhou mandados brasileiros por e-mail para uma empresa americana que não tem operações no Brasil, pedindo tirar conteúdo de cidadão americano. Imagina você se todo tirano, todo ditador do mundo pudesse simplesmente bloquear conteúdo e liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos porque não gostou. Imagina quantas vezes Nicolás Maduro não gostou do que os venezuelanos em Miami falam dele. Quantas vezes Raul Castro não gosta do que os cubanos na Flórida falam dele? Quantos coreanos exiliados da Coreia do Norte falam coisas que Kim Jong-un não gosta? Imagina se todos eles pudessem simplesmente bloquear debate público nos Estados Unidos porque estão incomodados, porque isso afeta na Venezuela, porque cidadãos venezuelanos poderiam assistir às coisas que estão sendo faladas de Nicolás Maduro, porque os cubanos poderiam ouvir o que as pessoas em Miami falam sobre a ditadura cubana. É tão absurdo, e obviamente é tão absurdo que não tem precedentes. Alexandre de Moraes é distinguido por ser o primeiro caso na história dos Estados Unidos onde um jurista estrangeiro tentou fazer isso e foi pego, né? Nenhum outro ministro do STF fez isso, não temos outro presidente, um ministro brasileiro fazendo isso, nenhum outro juiz brasileiro fez isso. Nessa, ele está sozinho. Doutor Martim, o ministro Alexandre de Moraes, ele pode questionar essa decisão? Uma notificação por e-mail e pedir a nulidade? Absolutamente. Ele é mais que bem-vindo. Ele já foi convidado muitas vezes, né, a aparecer na justiça nos Estados Unidos, a aparecer no fórum. Se ele aparecer, ele vai receber muitas mais proteções do que qualquer réu que apareceu frente a ele no Brasil. Ele vai receber um juiz independente, ele seria julgado por um júri
totalmente aleatório, independente, sem conhecimento nenhum de política brasileira nem de questões brasileiras, que simplesmente vai analisar os fatos e a lei aplicável. E se ele puder se apresentar e apresentar uma defesa de que o que ele fez cumpre com os tratados internacionais, não viola a lei americana, cumpre com a lei brasileira, cumpre com a Constituição brasileira, ele teria uma defesa válida. Agora, por alguma razão, após 460 dias, ele não apareceu, né? O senhor, doutor Martim, e a equipe da Hubble e da Trump Media tentaram conversar com o Itamaraty, tentaram entrar em contato com o ministro, até para um diálogo, para evitar que houvesse essa determinação da justiça por notificação via e-mail? Leandro, tentamos de tudo. Começando em fevereiro de 2025, tentamos diálogo. Tivemos contato com o Itamaraty, tivemos contato com a Autoridade Central Brasileira, que é o Ministério da Justiça, tivemos contato com o STF, com ministros do STF, e não só nós, né? A Embaixada dos Estados Unidos, até onde eu entendo, teve bastante contato, o Departamento dos Estados Unidos teve contato, o Departamento de Justiça teve contato, obviamente o ministro Alexandre de Moraes foi parcialmente sancionado pelo Departamento do Tesouro exatamente por essa conduta. Teve o visto revogado lá em julho de 2025 justamente por essa conduta. Então, o diálogo governo a governo e o diálogo que a Rumble, Trump Media tentaram com as autoridades brasileiras foi amplo. Doutor, o que pode acontecer? Qual seria, antes da pergunta, a notificação que foi feita hoje, mais cedo, ao 12h42, isso, a Justiça norte-americana dá 21 dias para o ministro Alexandre de Moraes se pronunciar, é isso? Exatamente. Essas são as regras de litígio federal dos Estados Unidos, que após um réu ser notificado, ele tem 21 dias para se apresentar ou pedir uma postergação ou apresentar uma defesa. Tá. O senhor me escuta? Sim, perfeito. Se não apresentar, se o ministro não responder essa notificação? Se o ministro não responder, o que a juíza pediu para a gente, na decisão mesmo, está escrito ali, todo mundo pode ler, é de conhecimento público, para a Rumble e a Trump Media se pronunciar rapidamente para solicitar uma sentença em revelia, né? Em default. E se a gente peticionar isso, é provável que a juíza vá outorgar, porque ele não aparece. Uhum. E o que a justiça norte-americana, doutor Martim, pode apresentar nessa sentença? Por exemplo, o governo norte-americano pode retomar a lei Magnitsky aqui no Brasil? Não por causa desse processo. Obviamente, o governo americano pode impor sanções sobre o ministro novamente. Já tem acontecido no passado, né? Mas isso é competência do governo americano, não é parte desse processo. Só para ser bem claro. Aí, obviamente, se você lê o anúncio da OFAC, quando ele foi sancionado em julho de 2025, claramente fala das questões de censura. Obviamente, a Rumble e a Trump Media não são as únicas vítimas do ministro. Teve diversas outras. E depois ele, até onde a gente sabe, ele foi tirado da lista de sanções em dezembro de 2025. Naquele momento tinha uma grande expectativa que ia ter uma mudança de comportamento, que ia ter uma mudança mesmo, né? Que as coisas iam mudar e que, obviamente, a Rumble seria restaurada, que os mandados de censura parariam. Mas, infelizmente, isso faz uns aproximadamente 6 meses e o comportamento não tem mudado. Agora, não cabe a nós determinar se é apropriado ou não e que ele retorne a ser sancionado. Isso é uma decisão exclusivamente do governo dos Estados Unidos. O que está no alcance, doutor Martim, da justiça norte-americana? O que a justiça norte-americana pode fazer contra um ministro do Supremo Tribunal Federal de um outro país? Danos monetários. Uhum. Pelos danos sofridos pela Rumble, Trump Media. Por exemplo,
lá em fevereiro de 2025, se não me engano, não tenho aqui as ordens de censura na minha frente, mas ele ameaçava e depois impôs multas de R$100 mil por dia. Tudo isso vai se acumulando, né? Depois tem os custos de defesa. Depois você tem os custos, diversos danos e prejuízos que depois podem ser explicados ante a justiça, e aí a juíza vai fazer uma determinação do tamanho dos danos monetários e por uma sentença acorde a isso. Ok. Doutor Martim, eu vou chamar a nossa analista Basília Rodrigues, que também tem uma pergunta a fazer lá de Brasília. Basília, por favor. Olá, doutor Martim, ótimo falar com o senhor agora nesta nova casa. Que bom que o senhor acompanhou o comentário que eu fiz antes do início dessa entrevista, ótimo. O senhor, como representante da Hubble e da mídia, da Triple Media, o nome Trump é muito forte. E a dúvida que fica é o quanto o presidente americano está por dentro destas ações que são feitas pela empresa que leva o nome dele, né? O senhor acha que há um alinhamento sobre o que pensa e como decide também o presidente americano, Donald Trump? Queria saber, assim, até para esclarecer para nós jornalistas o quanto o Trump tem a ver com essas ações judiciais, com as iniciativas dos senhores enquanto advogados que representam a Hubble, e também saber, diante de tantos argumentos, alguns deles trazidos pelo senhor aqui nesta breve entrevista, por que a justiça americana não decidiu pela condenação do ministro Alexandre de Moraes até agora, sendo que esse processo já tramita há mais de ano na justiça americana. E o senhor entrou até com outras ações também em relação a muitas das posturas, decisões já tomadas pelo Moraes aqui sobre redes sociais americanas, sobre usuários brasileiros que utilizam estas redes sociais americanas. Então, isso eu gostaria muito de saber, o senhor como um representante dessas ações, como o senhor explica o fato da justiça americana até agora não ter decidido nada a respeito deste processo? E o quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dá o nome a esta empresa, Triple Media, está inteirado sobre estes assuntos? Perfeito. Bom, sobre a primeira pergunta, se você quer saber o que pensa o presidente Trump, eu acho que ele se cansou de pronunciar publicamente o que ele pensa sobre o assunto o ano passado. Se não me engano, teve uma carta pública, teve a designação de revogação dos vistos, o secretário Rubio falou sobre o assunto, o secretário Bessent falou sobre o assunto, o presidente mesmo deve ter falado sobre o assunto meia dezena de vezes, aproximadamente. Então, acho que a posição do presidente foi bem clara ao longo do 2025. Obviamente, tem diversas coisas na agenda dele como para estar tocando esse assunto todos os dias, né? O segundo ponto, por que demorou tanto a justiça? Pelo seguinte, porque a gente respeitou tudo aquilo que o Alexandre Moraes não respeitou. Então, a gente encaminhou a notificação pelo processo internacional, de acordo com a Convenção da Haia. Chegou nosso processo à Autoridade Central Brasileira. A Autoridade Central Brasileira encaminhou como corresponde ao STJ. O STJ deliberou. O STJ pediu inauditamente, pediu para se pronunciar PGR. Como não era suficiente, depois pediu para se pronunciar AGU. Depois resolveu que ia fazer sigilo de justiça sobre uma simples notificação, né? Depois deliberou mais uns meses. Depois acabou determinando que se recusava a sequer encaminhar a notificação para Alexandre Moraes. Após tudo isso ter concluído, né, ao longo de muito tempo, nós entramos com uma petição para a juíza na Flórida, solicitando que autorize intimar o ministro por e-mail, do mesmo jeito que ele intimou a gente. Não porque a gente não sabe qual é o processo judicial internacional, não porque a gente não respeitou, de fato a gente exaustou o processo internacional. E uma vez a gente ter feito tudo direitinho e cumprido com todos os requisitos, voltamos à juíza, explicamos a situação. A juíza, na decisão da sexta, explica claramente que obviamente o sistema brasileiro está totalmente politizado e, porém, não disponível para ser concluído. Então, ela autoriza a entrega por e-mail. E a juíza demorou aproximadamente 4 meses. Quando o senhor acha que vai encerrar 4 meses para deliberar. Decisão por aí? Por favor, Basília, pode repetir a pergunta?
Quando o senhor acha que, então, teremos uma decisão da justiça americana? Esse processo chegará ao fim? Depende. Alexandre vai vir ou não? Se ele não vai vir, em 21 dias a gente vai pedir sentença por revelia e logo depois vai ter a sentença. Se ele vai vir, ele será ouvido e terá ampla oportunidade de apresentar todas as defensas como qualquer pessoa que se apresenta num fórum nos Estados Unidos. Doutor Martim, a única coisa que a justiça norte-americana pode fazer em uma sentença seria a aplicação de multa. O senhor descarta qualquer outro tipo de ação? Se ele não aparecer, seria aplicação de multa. Não, também, obviamente, o que a gente está pedindo é uma declaração da juíza que os mandados do Alexandre de Moraes desse estilo são inválidos nos Estados Unidos, né? Que isso basicamente seria confirmar que eles não cabem na lei americana, não cumprem com a Constituição e violaram os tratados internacionais. Ou seja, uma declaração da justiça que estabelece óbvio, que ele não seguiu todos os passos que a gente seguiu. Ele não deu o respeito aos usuários nos Estados Unidos que nós demos a ele. Porque a gente já entregou esse respeito para ele quando a gente seguiu todo o processo internacional bonitinho. Por isso que demoramos 460 dias, mas agora estamos aqui. Ok. O senhor descarta qualquer tipo de sanção em relação ao governo brasileiro ou ao ministro Alexandre de Moraes? Sanção, se estamos falando de sanções econômicas do FAC, isso não é parte do processo. E se estamos falando de uma sanção em relação ao processo? Em relação a alguma autoridade, alguma ação contra uma autoridade, além da punição, da aplicação de multa, no caso. Sanções só poderiam ser aplicáveis se ele se submeter na jurisdição e ele violar as regras do litígio, né, dentro do processo. Se ele não aparecer, então o processo continua e vai concluir sem ele. Mas não é sanção, senão que seria os danos econômicos, né? Basília? Gostaria de saber se, de acordo com seus estudos, há precedentes de outras autoridades brasileiras, desde governo ou de outros poderes aqui no Brasil, já punidas, julgadas, condenadas pela justiça americana. O senhor sabe? Eu acrescentaria... Claro que não. Claro que não. Nunca nenhum... Desculpe interrompê-lo. Existe também um exemplo ou um caso envolvendo o ministro ou outra autoridade de outro país? Então, eu falei isso no começo do caso, tá? E acho que se vocês vão e olham a nossa petição original de fevereiro de 2025, explicamos isso. A resposta em ambos casos é não. Nunca tivemos outra autoridade brasileira fazendo uma coisa semelhante e nunca enfrentamos uma outra autoridade estrangeira no mundo fazendo algo tão absurdo nos Estados Unidos. Então não tem precedentes. Alexandre de Moraes realmente está numa liga ele sozinho. Não temos juízes de Coreia do Norte, da Venezuela ou de Cuba encaminhando ordens de sigilo por e-mail. Nunca ninguém fez essa barbaridade. Ele é primeiro. Por isso que tudo isso aqui é novidade nos Estados Unidos também. Bom, o Metrópolis também soltou uma manchete aqui, uma reportagem no seu portal falando também sobre o assunto. E diz a reportagem o seguinte, a manchete: Justiça dos Estados Unidos autoriza citação de Moraes por e-mail em ação da empresa de Trump. A Justiça da Flórida dos Estados Unidos atendeu nesta sexta-feira a um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media, que é a empresa do Trump, né? E também pela Technology Group. Bom, essas três empresas especificamente estão aí movendo esse processo aí contra o Alexandre de Moraes e agora o Alexandre de Moraes me parece que não vai ter para onde fugir mais. De fato, a casa caiu para ele porque ele vai ter que responder isso lá em um tribunal dos Estados Unidos, lá na Flórida. E essa decisão foi emitida, né? Foi decretada aí pelo um juiz lá da Flórida, um juiz ou uma juíza, enfim, não sei se é homem ou se é mulher, enfim. Mas é um juiz lá da Flórida que
decretou aí essa decisão para o senhor Alexandre de Moraes. E aí a coisa lá funciona, e funciona de fato, né? O Alexandre de Moraes, ele vai ter que decidir o que vai fazer, que aí a coisa apertou para o lado dele agora de fato. Toda essa questão que está rolando com o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a Magnitsky. Isso é paralelo a Magnitsky. Magnitsky é uma outra coisa. Tem ligação e não tem, na verdade, né? Mas essa ação aqui na Justiça da Flórida é paralelo à questão da Magnitsky, né? Então o Alexandre de Moraes pode vir a ser condenado lá e não tem nada a ver com a sanção lá da Magnitsky. Essa ação aqui da Flórida especificamente é por conta que o Alexandre de Moraes teve várias ações do Alexandre de Moraes desde quando ele era lá o presidente do TSE nas eleições de 22, que o Moraes teve um período que ele foi presidente, que ele estava emitindo decisões judiciais para as plataformas, né, para as empresas americanas, né, que elas tinham um funcionamento aqui no Brasil, porém, por exemplo, a Rumble, né, a Rumble tinha um funcionamento aqui no Brasil e acabou sendo banido do Brasil por decisão do Alexandre de Moraes, né? Então, teve a empresa também, um imbróglio lá com a empresa do Elon Musk e tudo mais. Então, o Alexandre de Moraes, e sem falar nas plataformas digitais, né? Questão do Facebook, todo mundo viu como que funcionou isso nas eleições. Né? Instagram, o próprio YouTube, né? O Alexandre de Moraes emitia decisões, né, por e-mail para essas empresas, forçando essas empresas a tomarem decisões e censurarem aí perfis específicos. Isso foi amplamente divulgado por alguns jornais, né? E isso também foi divulgado pelo próprio advogado da empresa do Donald Trump, o Martin DeLuca. Ele mesmo já veio aí, já deu várias entrevistas falando sobre este assunto que ocorreu, né? E isso é o que está rolando lá na Justiça da Flórida, né? No tribunal lá da Flórida. E aí eles tomaram essa decisão aí referente a essas ações do Alexandre de Moraes, né? Teve também uma ação contra, porque o Rodrigo Constantino agora, né, apesar dele estar rachado aí com a direita, mas enfim, liberdade é liberdade para todo mundo. O Rodrigo Constantino, na época, agora ele não está mais, né? Ele não está mais com restrição referente às redes sociais. Já está tudo liberado para ele. Liberaram. O Alexandre de Moraes autorizou ele voltar a usar as redes sociais. Mas, na época, o Rodrigo Constantino foi um dos que teve aí as suas redes sociais bloqueadas e tudo mais, né? E foi citado aí por e-mail e tudo mais, tá? O Martin DeLuca já explicou isso, bem explicado em entrevistas também. Tá? E o Rodrigo Constantino, por sua vez, ele se tornou um cidadão americano. Ele já tem cidadania americana, segundo ele próprio disse em vídeo. Então, essas decisões do Alexandre de Moraes é que está vindo aí a deixar esse processo contra ele lá na Flórida
muito interessante de ser observado, né? Muito interessante de ser observado para quem torce aí para que aconteça alguma coisa com Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil a coisa tá tensa quando se trata das decisões do senhor Alexandre de Moraes, né? Do STF no geral, mais especificamente do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes também já foi, né? Já teve a sanção Magnitsky estabelecida, né? Ficou um período de mais ou menos 5 a 6 meses, eu acho que foram 5 meses. O Alexandre de Moraes ficou sancionado com a Lei Magnitsky. Depois ocorreu que foi suspensa a Lei Magnitsky por um acordo entre Lula e Trump, envolvendo aí sempre o Joesley Batista nesses acordos aí, porque o Joesley Batista tem uma certa moral, né, lá com o Trump, uma moral, digamos que uma moral financeira, digamos assim, porque o Joesley Batista foi um dos financiadores, né, da campanha do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí por contrapartida, o Joesley Batista é um dos financiadores não. O Joesley Batista, ele tem empresas, né, empresas de carne, frigoríficos nos Estados Unidos. Então, daí vem o interesse do Trump e daí vem o interesse dos Estados Unidos em manter essa relação aí com o Joesley Batista, já que o Brasil me parece que é o principal fornecedor de carne bovina para os Estados Unidos. Imagine você que se o Brasil deixar de fornecer carne bovina para os Estados Unidos, a coisa não fica boa para os americanos, não é verdade? O preço da carne vai subir e aí isso vai mexer na economia. Mexendo na economia, o governo perde credibilidade perante a população, e isso é que o Trump está evitando com certeza com essa relação aí com o tal do Joesley Batista. Mas enfim, foi isso que aconteceu referente a Magnitsky. A Magnitsky, então, depois desse acordo aí com o Lula, o Trump simplesmente suspendeu a Magnitsky, né? Segundo Paulo Figueiredo, a Magnitsky permanece, mas o que foi suspenso foi simplesmente os efeitos da sanção da Magnitsky para o senhor Alexandre de Moraes, dele e também para a sua esposa Viviane Bassi de Moraes. E aí se tem uma expectativa aí de que a lei Magnitsky possa voltar para o senhor Alexandre de Moraes, por conta de que ele não está cumprindo, ou o Lula também não está cumprindo, alguns acordos que foram estabelecidos, que foram estipulados por parte do governo americano. Logo, se esses acordos não foram cumpridos, não tem por que não voltar com a Magnitsky, né? Existe a possibilidade de volta da Magnitsky para o senhor Alexandre de Moraes. Isso é certeza? Não, isso não é certeza, né? Porque é algo que depende do Trump. E aí ninguém sabe o que se passa na cabeça do Trump, né? Nem mesmo as pessoas que estão ali próximo deles, os homens de confiança ali, o Marco Rubio, tal, o vice-presidente, o Devance lá, os caras, né? O Trump é meio que imprevisível nas suas decisões, por isso que ninguém sabe o que de fato que vai acontecer, se vai retornar a Magnitsky, não vai retornar a Magnitsky, mas o fato é que existe essa possibilidade aí. Sendo assim, o Alexandre de Moraes está
enroladíssimo aí, que aí não tem nada a ver com a Magnitsky, como eu já falei, na Justiça da Flórida, com esse fato novo que aconteceu, com esse pedido e com essa decretação aí do juiz lá do Tribunal da Flórida para que o Moraes seja submetido à justiça americana, para que Moraes responda sobre as suas ações na justiça americana referente às decisões contra empresas americanas, contra a empresa do Trump, contra a empresa Rumble. E aí, meus amigos, aí a coisa fica tensa realmente, porque lá o negócio anda, lá a coisa acontece, e o que temos já imaginou um magistrado brasileiro sendo julgado e condenado por um magistrado americano? Pois é, isso de fato pode acontecer com o senhor Alexandre de Moraes. Sendo assim, vamos aguardar todo esse processo. Será que de fato o Alexandre de Moraes vai responder? O Alexandre de Moraes, será que de fato ele vai querer dar andamento no seu processo lá na Flórida? E se ele não responder? E se ele não falar absolutamente nada? Se ele não fizer absolutamente nada, o que pode acontecer? Bom, aí os juristas vão falar o que pode acontecer e o que vai acontecer. Porque alguma coisa vai acontecer. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí e deixa também o seu like. E até breve.